Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chega no seu programa Saúde, sempre esperando especialistas mais que especiais, sempre trazendo diferenciais para Passo Fundo, região e também Brasil. Hoje a gente vai falar com uma família que traz diferenciais para Passo Fundo. Mas antes, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização e estética facial. Dr. André com cirurgia do joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Pois hoje eu estou muito feliz em receber novamente o Dr. André Kuhn, que já é meu parceiro, né, doutor? Sim. E também meu parceiro, mas que não consegue horário, mas hoje a gente conseguiu, Dr. Vinícius Kuhn, que vem trazendo diferenciais que estão chamando atenção, inclusive na América Latina, falando de prótese, ortopedia e robótica. Então, já que é o primeiro dia, vamos começar pelo Vinícius. Faremos muitos programas também em loco, a gente estava conversando aqui, e vamos falar de prótese, robótica, como estão acontecendo esses procedimentos aqui, doutor? Obrigado pela presença aqui, obrigado pela oportunidade. Então é um prazer a gente ter aqui em Passo Fundo a prótese com robótica e para o público entender o que é isso, o que a gente está fazendo nesses últimos meses e já mais de ano. A prótese com robótica nada mais é do que usar da tecnologia para ter principalmente mais precisão cirúrgica. Então, primeiro, para entender o que é uma prótese de joelho. Uma prótese de joelho é como recapar um pneu que gastou. Quando um pneu gasta, ele fica careca. E aí a gente recapa ele e ele volta a funcionar. Alguém que tem um desgaste grave do joelho já não tem mais cartilagem. E aí o joelho pode ter deformidades e ele pode também e acaba doendo. E são sintomas graves que diminuem muito a qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas deixam de fazer as coisas que gostam de fazer porque o joelho dói. Dançar, caminhar, ir para a praia, coisas triviais do dia a dia. Então, uma prótese serve justamente para recapar esse joelho e devolver qualidade de vida. A robótica, ela entra dando precisão cirúrgica. Na cirurgia convencional, nós utilizamos guias para fazer lá os recortes do osso e encaixar a prótese no osso. Com a robótica, isso facilita muito a nossa vida e nos dá precisão. Então, nós captamos imagens na cirurgia do joelho da pessoa, ou seja, isso torna a cirurgia extremamente personalizada e captando isso automaticamente aparece no computador e com um instrumento de corte ele automaticamente faz os cortes com a nossa mão, claro, né, o cirurgião que faz a cirurgia, mas a gente consegue ter exatamente os cortes como planejado no computador. Então, isso é um avanço enorme, né, na cirurgia de joelho, a utilização da robótica para cirurgias de prótese. E existe, claro, vocês continuam usando a cirurgia convencional e também com a robótica. Quando vocês optam por um ou outro? Fiquei sabendo nos bastidores que vocês já utilizaram os dois formatos de cirurgia na mesma pessoa. Sim. A gente tem pacientes que já fizeram a prótese convencional antes de começar a tecnologia robótica e agora nós fizemos com a robótica. Mas complementando o que o Vinícius falou, o que é a robótica? Realmente é isso, é uma precisão de ajuste do corte ósseo e de adaptação do implante da melhor forma possível no osso hospedeiro que vai ficar ali colocada a prótese. Mas a diferença da convencional para a robótica é que na convencional nós vamos fazendo a cirurgia com os guias com cortes que são standard, como se todo mundo fosse igual.
E nem todos os joelhos são iguais. E isso a gente acaba no meio da cirurgia vendo como é que vai se ajustando. Na robótica, antes de começar a mexer no osso, eu já tenho uma previsibilidade do grau de movimento, do ângulo que o eixo da perna vai ficar, o quanto que vai dar de movimento, esse balanço entre os ligamentos para ajustar a funcionabilidade. Então ela nos dá uma tranquilidade prévia ao início do ato em si cirúrgico de mexer no osso. Então essa é a grande diferença. E os pacientes que fizeram antes com a convencional, agora fizeram com a robótica, eles perceberam uma diferença na reabilitação, uma menor dor, uma facilidade melhor na fisioterapia, na mobilidade, porque esse balanço, esse equilíbrio entre o ajuste ósseo com os tecidos permite uma melhor funcionabilidade e o paciente se sente mais seguro. Então a comparação dos casos, teve mais que um caso de pacientes que já tinham prótese num joelho e agora fizeram por robótica no outro, comentando que para eles são completamente diferente, né? O protocolo de reabilitação e a velocidade. Então, às vezes, o paciente levaria 3, 4 meses para atingir um nível de recuperação, muitas vezes com 60 dias ele já tem essa reabilitação já findada. Já me perguntaram na rua, e como eu represento pessoas leigas, né, que não entendem nada, e vocês trazem sempre da melhor forma para todo mundo entender, como eu digo, né, que é um programa de especialistas para pessoas, como o senhor sempre traz. Quando coloca a prótese, fica aparecendo? Mostra quando caminha? Me perguntaram isso, eu vou poder usar meia calça de novo se eu tiver uma prótese? Já perguntaram, doutor? Isso é importante, né? Sim. Quem é que não quer ficar bonito? Sim. Todo mundo. Não, a prótese ela é uma prótese interna. Claro, é necessário fazer um corte, então fica uma cicatriz na frente do joelho. Mas a prótese é lá por dentro. Uma outra dúvida que as pessoas têm, parecida com essa, é que muita gente acha que a prótese é fazer um corte embaixo e em cima, tirar o joelho inteiro e colocar lá um joelho metálico. Isso até existe, mas a prótese normal, convencional que a gente faz, ela não, ela é só a parte realmente que recapa o osso. É como se fosse substituir a cartilagem que tinha antes e que foi gasta por uma prótese metálica. Então não aparece nada, simplesmente fica uma cicatriz. Pode usar saia, não tem problema nenhum. Tá? Pode dançar, pode se divertir, passear. Viram? E nos blocos a seguir a gente vai falar sobre essa readaptação, a volta ao trabalho, a vida normal, que a robótica está trazendo para as pessoas com melhor qualidade sempre. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o seu programa Saúde, que vocês viram que está interessantíssimo hoje, com o Dr. Vinícius Kuhn e André Kuhn, que já é minha dupla aqui na TV. A gente sempre traz a ortopedia para o mundo, para a vida, para a qualidade de vida, né? E conversando no intervalo, a gente tem muitas dúvidas depois de passar por uma cirurgia. Como é que é a volta à rotina? É rápido? Não?
libera precocemente do hospital, sim ou não, doutores? Então, essa é uma dúvida bem importante de dizer às pessoas. Muita gente tem medo do procedimento por achar que vai ficar muito tempo sem pisar no chão, sem dobrar o joelho. Acha que muitas vezes tem que usar uma tala no joelho para imobilizar. E não, é uma cirurgia grande, claro, mas a gente tem que fazer com que a pessoa se movimente precocemente. No dia seguinte da cirurgia, a pessoa já está caminhando com o auxílio do fisioterapeuta, normalmente usando algum auxílio de marcha, que pode ser muletas ou andador. A pessoa fica em torno de 3 dias no hospital. Para que serve esses dias? Justamente para ela se adaptar à nova rotina, a aprender a caminhar bem, a ter uma boa analgesia ainda hospitalar, a ter o contato precoce com o fisioterapeuta, para ativar a musculatura de novo e para nós termos segurança de que ela aprendeu, como que ela deve fazer, como é que vão ser os próximos dias na casa do paciente. E isso nos dá segurança que ele sai do hospital bem e confiante e sabendo caminhar bem. Então, essa é a rotina hospitalar. Então, vocês fazem um trabalho transdisciplinar, que a gente já conversou, tem uma equipe já que acompanha desde a chegada. Uhum. Vocês têm reuniões para avaliar os casos antes e depois das cirurgias? Sim, o que a gente tem? A gente tem uma rotina, né? O pessoal brinca comigo porque eu sempre digo que é uma missa. Tem um protocolo, tem todo um ritual. E esse ritual faz ter reprodutibilidade. E o que a gente procura ver? Quando algo não funciona, como melhorar? Então, o que nós incrementamos hoje na nossa estrutura? Um acompanhamento com psicólogo. Então, nossos pacientes, eles são assistidos, às vezes, até desde o momento da internação, acompanha, visita hospitalar, para diminuir a ansiedade. As pessoas têm muita ansiedade, muito medo, muita dúvida. Por mais que a gente conversa no consultório, tenta passar um monte de informações, mas às vezes vem um familiar diferente que não estava na consulta, tem um que vai cuidar no hospital, que não é o que vai cuidar em casa. E o hospital, ele serve para a cirurgia, mas também para o acolhimento de reabilitação pós-operatória. E esse trabalho com equipes multidisciplinares, nós temos um clínico que cuida do paciente, olhando suas drogas que ele usa, porque são pacientes já mais velhos, que usam outras medicações. Então tem que ter todo um ajuste da analgesia, a segurança de botar o pé no chão, aprender a caminhar, o intestino voltar a funcionar, ter segurança que não vai ter dor em casa. Então hoje a gente tem com os anestesistas um protocolo de deixar um catéter, que a cada 24 horas ele vai lá e faz um repique anestésico num canal em cima do nervo safeno para dar analgesia. Isso faz com que o procedimento seja mais automatizado, dando funcionabilidade. São pequenas coisas que dão grandes resultados. E o paciente sai do hospital seguro, confiante de que ele consegue manter em casa aquilo que ele aprendeu no hospital. Então, o grande objetivo da cirurgia e da internação é um acolhimento, transformando o procedimento em algo mais tranquilo. Porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia pesada, mas a gente transforma algo pesado em algo mais leve. Isso faz todo um diferencial do que operar e abandonar o paciente. Eu acho que essa é a grande diferença do nosso trabalho. Que infelizmente eu vou usar uma palavra que não é o termo correto, mas era o usual, né, doutora? A pessoa chegava, a gente dizia que não era hospital, ia pro açougue às vezes, né? Que é isso que vocês têm que falar, que são pessoas ali que têm toda uma história, uma bagagem de vida que precisam ser respeitados, né? Problemas que estão passando e vão chegar até vocês com dores, né? E uma enfermagem extremamente diferenciada, que conhece as nossas rotinas, que sabe como que é o procedimento, ajuda o paciente a tomar um banho, ajuda a levantar para ir no banheiro e assim por diante. Essa reabilitação e esse carinho especial de atendimento, isso para nós é muito gratificante, porque as pessoas, elas notam a diferença, elas sentem a diferença entre estar bem atendido, ser bem atendido e ela voltar numa maneira mais rápida. E aí a gente vê isso no retorno pós-operatório, quando o paciente volta 2 semanas depois para tirar os pontos, muitas vezes já vem caminhando sem um andador, diferente do que era a expectativa que ele tinha. E ele mesmo diz, foi mais fácil do que eu esperava.
isso nos reconforta que nós estamos realmente no caminho certo. Até por traumas, né, doutora? A gente já é um trauma na região, mas um trauma no psicológico da pessoa. Eu vou puxar um gancho aqui. Vamos lá, doutor Vinícius. Adoro. Que isso que o pai falou, da equipe, isso é algo que é uma informação muitíssimo importante para as pessoas. Uma cirurgia de prótese, ela não é uma cirurgia pequena, não é algo assim, um procedimento ambulatorial. Não, ela exige uma equipe extremamente treinada. Tanto o médico, o cirurgião, tem que ser algo de uma experiência boa, como a equipe toda, o hospital, a equipe de enfermagem, todo mundo tem que saber aquilo de cor e salteado. Então é uma cirurgia para a pessoa que tem essa necessidade escolher bem aonde ela vai fazer isso, se for o caso, porque isso faz toda a diferença. Quando a gente está no bloco operando e fazendo próteses, toda a nossa equipe, a gente praticamente não precisa nem falar o que a gente precisa, porque todo mundo já sabe, porque já é de rotina. São cirurgias que saem provavelmente, talvez em torno de 40 por mês. Então isso faz com que todo mundo já está habituado, e isso é extremamente valioso, principalmente nesse tipo de procedimento. Procedimento que a gente vai finalizar no próximo bloco, mas com muitas orientações desse time que está hoje aqui no programa. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o terceiro bloco do programa Saúde, o seu programa que traz os melhores especialistas da região e levamos para o Brasil, através da Coprel, do app, do YouTube e muito mais. Por isso, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Então, uma pergunta minha agora, vai colocar a prótese. A prótese é de quê? De quais materiais, doutores? Bom, as próteses são metálicas. Mas são metais de implantes definitivos, para ter a menor reação de corpo estranho no nosso corpo. Então, muitas vezes placas, são platinas que as pessoas chamam para fazer fraturas, mas o metal que a gente usa nos implantes de prótese de joelho é uma liga leve num metal chamado cromo-cobalto com morbidênio ou titânio, que o titânio também tem uma facilidade que ele agrega menos crescimento de bactérias ao redor. Então, diminui um pouco o risco de infecção. Então, a prótese que a gente usa atualmente do robô, ela é uma prótese que tem revestimento em titânio. E elas são cimentadas no osso, ou seja, é uma cola que é feito o recorte ósseo e ela é acoplada com o cimento ósseo. Em 10 minutos que esse cimento secou, não se tira mais, aquilo está preso. E normalmente dura muitos anos acoplado ao osso sem afrouxar e soltar. E o metal não é metal no metal, existe daí uma interface que é colocada na tíbia de um plástico de alta resistência, que é um polietileno com uma liga chamada crosslink, que ele aguenta bastante impactos para não se desgastar. E isso permite o movimento
Então, o joelho é uma articulação de rolamento e deslizamento, e a gente devolve essa função. O que muda na cirurgia, na recuperação? Que as pessoas às vezes se assustam e perguntam, doutor, meu joelho está quente, faz 1 mês, 2 meses que eu operei. Todo o processo cirúrgico é um processo traumático e toda cicatriz gera uma reação inflamatória. E todo o processo inflamatório gera dor, rubor, calor e vermelhidão. São as características de um processo inflamatório. É diferente de um processo infeccioso, que aí é uma bactéria, alguma coisa que contaminou o tecido. A cirurgia, ela tem um período fisiológico de cicatrização. Então, as dores, elas oscilam independente do perfil de pessoas, da cronicidade da doença. Tem pessoas que têm um joelho que estava mais inflamado, outros menos, e isso faz com que aquela reação cicatricial ela perdure por 3 a 4 meses. E alguns pacientes conseguem mais rapidamente diminuir esse processo. Na via de regra, por 4, 5 meses o joelho é mais quente que o outro. E isso é fisiologicamente normal dentro do processo inflamatório da cicatrização. Então, findado o 4º para o 6º mês, a maioria dos pacientes já se sentem bem e a dor, a funcionabilidade deles já está retornando praticamente ao resultado que vai ser da cirurgia. Doutores, então agora vamos falar sobre a rotina, sobre o retorno, como ocorre também dentro do hospital. Eu acho que a gente pode falar mais um pouco sobre isso. Sim. Então, um paciente que fez a cirurgia, ele normalmente vai ficar 3 dias em média no hospital e aí ele vai para sua casa. Vai continuar fazendo a reabilitação com fisioterapia. Quanto tempo de fisioterapia? Varia, depende de pessoa para pessoa. Em média, em torno de 2 a 3, 4 meses é o suficiente e a partir dali, o ideal é que todo mundo tenha uma atividade física regular para manter a sua musculatura boa. Então, terminou a fisioterapia, recomeça a hidroginástica, a academia, o pilates, mas não pode parar. Parar é péssimo. Então, tem que continuar fazendo alguma atividade. Em termos de dirigir, por exemplo, é uma pergunta muito frequente, em torno de 30 dias a maioria das pessoas está apta. Fazer atividades de casa em 30, 40 dias, consegue fazer suas coisas habituais, leves de casa, bem tranquilamente, né? É um período que a pessoa normalmente já está abandonando o andador, a muleta, então isso se torna bem mais fácil. E em relação a esse processo de reabilitação, uma coisa muito importante é que as pessoas às vezes elas ficam enraizadas com uma ideia de que o vizinho, o parente, a comadre, ela teve a cirurgia de uma maneira. E a pessoa acha que vai ser exatamente igual a ela. E não, as pessoas são diferentes. Não existe nenhum joelho igual ao outro. Sempre tem alguma diferença. E as pessoas reagem também de maneiras diferentes. Então, mesmo não sendo de joelho, você vai fazer qualquer coisa na sua vida. Não espere que seja exatamente igual a outra pessoa que você já viu. Então, isso é totalmente normal, ter diferentes reações, tanto inflamatórias, como o pai já falou, no processo de reabilitação. Algumas pessoas chegam no nosso consultório para tirar os pontos quase correndo, dançando, me mostrando vídeo que já está dançando dentro de casa. Outras não, outras estão com um pouquinho ainda de dificuldade, estão indo mais devagar, e isso é completamente normal. E o senhor faz bastante cirurgia em caso de lesões com atletas. O atleta, ele vem super forte, tem uma rotina ótima, se alimenta bem e tal. E aí? Isso também é um recado para eles, porque não quer dizer que eles vão ter a recuperação rápida, ou sim ou não, é uma pergunta. Vamos lá. Essa é uma pergunta interessante, ó. E vou desfazer um pouco o que tu me perguntou. Porque o atleta vem tudo certo, fazendo exercício, mais ou menos, né? Se a gente estiver falando de um atleta, realmente um atleta profissional que trabalha com isso, realmente ele está fazendo academia, ele é super dedicado. Mas não é todo mundo que é assim, né? A maioria das pessoas, elas vão lá, jogam sua bola
dão aquele aquecimento bem maroto, né? Bem daquele jeito que todo mundo sabe como papo, é que é. Dá uma corridinha, 4 pulinhos ali. Exatamente. E não faz um reforço muscular, não faz nada. Então, a grande maioria das pessoas que a gente opera hoje de ligamento são assim. E aí vai todo um processo educacional nosso para que essa pessoa, além de muitas vezes ter que operar, que ela mude os seus hábitos para ela se proteger para o futuro. E aquele atleta que é super atleta, então, que chega também nas suas mãos, que eu sei, ele já está pensando no pós, para correr ou para chutar uma bola, porque é do futebol, que vocês tratam, muita gente, futsal e tal. E aí? Porque ele vai passar pelo mesmo período com o fisioterapeuta, é mais forte e tal. Exatamente. É um processo educacional, como eu disse antes. Tão importante quanto essa pessoa ter uma boa cirurgia é ela fazer um bom pós-operatório. A gente pode fazer a melhor cirurgia do mundo. Se essa pessoa não tiver a consciência de caprichar muito no pós-operatório, ela vai estar colocando o joelho dela e a saúde dela em risco. Então ela sempre tem que ter em mente, bom, ela se machucou. Muitas vezes essas pessoas se machucam sozinhas, ninguém bateu nem nada. Então por que ela se machucou? Será que já estava bom antes? Ou será que já tinha algum déficit muscular que tem que ser revisado, melhorado ao longo do tempo para que não tenha outras lesões no futuro? Então, isso que é a mensagem importante. Mensagens importantes no final do programa que a gente vai voltar. Viram como passa rápido, doutor? Passa rápido e muita informação. Muita informação. E hoje o que a gente procura ter? Canais de comunicação com o paciente. Né? Eu tenho um canal no YouTube, que é o Conexão Joelho, que as pessoas podem acessar, e onde tem pequenos shortzinhos de vídeo explicando muitas perguntas e dúvidas. O Vinícius também tem, né, Vinícius? Então, quer saber um pouquinho mais de joelho, com um pouquinho de risada junto, @dr Dr. Vinícius Kuhn. É DR de doutor, não é para ter uma DR com o doutor, né? Só se for necessário. Doutores, muito obrigada. Que seja o primeiro de muitos com vocês e com certeza eu vou no hospital também. Não vou me tratar ainda, tá? Meu joelho está bom, segundo eles, mas vou mostrar todos os bastidores com autorização de vocês e também do hospital. Então aguardem que vem muita coisa por aí, ainda esse ano e o ano que vem também. Até o próximo programa. Oficina de vacinas crianças e adultos, Aesthetic Face, harmonização e estética facial. Dr. André com cirurgia do joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar.